Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui no programa Ortopedia Sem Crise, exatamente isso, para você conhecer um pouco mais da ortopedia e saber que ela não é tão complicada assim, né? Aqui nós vamos discutir, né, sobre assuntos onde o odontopediatra e o ortodontista sente as suas dificuldades dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você faz dentro da sua clínica. Então aqueles mitos, né, aquelas dificuldades que todo mundo fala da ortopedia, nós vamos a cada passo desmistificar isso e construir para você algo bem tranquilo, bem simples. Então o nome desse programa é Ortopedia Sem Crise, né? Eu sou o Dr. Eliezer, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares há mais de 30 anos, atuo também com aparelhos ortodônticos, alinhadores invisíveis. E com toda essa experiência eu espero estar aqui ajudando você. O objetivo é realmente trazer conhecimento, agregar conhecimento para você, para que você no seu dia a dia venha também a crescer bastante dentro da ortopedia funcional dos maxilares, né? E o assunto de hoje, né, vai ser a diferença entre os aparelhos Binler e SNs, né? Então são aparelhos que a gente sabe muito bem que são bem utilizados, né? Os SNs, né? É uma conjugação, né, do Binler, mas a gente sabe que dentro de cada caso a gente também vai poder usar eles, né, de uma forma bem mais assertiva, bem mais organizada, realmente tirar os seus medos, tirar suas dúvidas e realmente colocar você dentro de um padrão que você vai criar dentro da sua própria linha de atendimento. Não é só simplesmente trazer para você algo, uma receita, né? É construir em você um aprimoramento que vai ser muito particular seu. E eu vou ensinar um pouco, passar um pouco do meu conhecimento e também das minhas experiências nesses 32 anos, né? Lembrando também que dentro desse canal, né, para que a gente possa também ajudar as outras pessoas, você venha se inscrever no canal, venha dar um like se você está gostando e também divulgue, né, para os seus colegas, odontopediatras, ortodontistas. Tenho certeza, né, que a gente vai conseguir aí ajudar bastante pessoas, porque o objetivo desse canal aqui é trazer realmente um conteúdo sério, um conteúdo baseado em evidências científicas, em bibliografias científicas, né, e também evidências dentro do consultório, né? Bom, o que é os aparelhos Binler, né? O aparelho Binler, ele já há muitos anos, né, foi desenvolvido. Eu falo que a ortopedia funcional dos maxilares ela é mais antiga, e realmente ela é mais antiga do que a própria ortodontia, né? Lógico que dentro da história, né, a gente sabe que a ortodontia se desenvolveu e cresceu muito devido às guerras, tem toda uma história, né? Mas também a ortopedia funcional, ela antecede a ortodontia, né? A ortopedia funcional, ela foi muito forte, é muito forte na Europa. Então toda a Europa ali, né, ela foi desenvolvida ali aos meados aí de 1900, né? Já começou alguns pesquisadores falar um pouco da ortopedia e trabalhar a ortopedia, né? E é interessante que Binler entra dentro dessa história também. Binler é um pesquisador muito prático, muito nato, mas muito científico também, né? Se a gente for ver toda a história de como ele idealizou os aparelhos, né, ele idealizou dentro das próprias dificuldades que ele viu dentro do consultório dele, do dia a dia dele, de resultados que não davam certos, né? E começou a pesquisar e também junto com toda a história que antecedia, né, a própria ortopedia funcional, ele começou então a desenvolver essa metodologia de trabalho, que é o Binler, né? E da mesma forma como hoje a gente desenvolve, né? Como eu vou passar aqui para você dicas, né, insights para você, para que você também desenvolva o teu próprio método de trabalho. Como hoje eu tenho o meu método de trabalho, né,
dentro também de todo o diagnóstico, planejamento, que é tão importante dentro do desenvolvimento, né? Por exemplo, os odontopediatras, né? Eu sei que precisam muito de trabalhar com a criança dentro da ortopedia funcional, né? E a gente vê também assim bastante odontopediatras que não trabalham com a ortopedia funcional, e é muito interessante isso, a ortopedia funcional, como os ortodontistas, né? Quebrando a cabeça lá numa baita classe 2, né? E sendo que poderia ter usado antes lá uma ortopedia funcional, aonde a criança ou o adolescente, né, ele ia ter uma mandíbula mais um pouco avançada, uma maxila mais aberta, as interferências musculares corrigidas e tantas outras coisas que a gente vai conversando aqui nesse canal, que a gente vai estar conversando também nos próximos assuntos, nas próximas aulas, né? Então, Bingler, ele desenvolveu um aparelho muito mais flexível, muito mais elástico, né? Para que ele pudesse realmente estimular o crescimento e desenvolvimento craniofacial. E ele pensou o quê? Na maxila e na mandíbula. Já vinha, né? Antes dele, já vinha o ativador de Walters, né? O bionato de Walters, né? Também. Já vinha lá também a história, né? Só que eles são aparelhos muito rígidos, né? São aparelhos duros, né? São biconjugados, um colado no outro, né? Por exemplo, o ativador de Walters, né? Ele é muito interessante. Você pode colocar um parafuso, só que ele vai abrir em cima e embaixo. Você tem que colocar um parafuso em cima, um parafuso embaixo. Ele vai abrir a maxila, vai abrir também um pouquinho a mandíbula embaixo também. Então, muito indicado para classe 2, com apinhamentos, né, com falta de espaços e etc. Né? E Bingler observou isso dentro dos problemas que ele tinha dentro da clínica dele, que ele precisava de um negócio mais ativo, mais dinâmico, né? E ele percebeu o quê? Que a musculatura, a língua, o posicionamento de língua, tinha que trazer um equilíbrio melhor, né? Aí ele também entrou na cefalometria de Bingler, né, que eu não vou entrar hoje a respeito disso, né, e desenvolveu a própria cefalometria dele. Né? Então, os aparelhos Bingler, né, são aparelhos bem elásticos. Eu considero o aparelho Bingler super elástico. Então, quando eu tenho um cliente lá, e a gente vai falar aqui também sobre quando eu devo usar um Bingler, quando eu devo usar um SM, né? Então, se eu vejo que eu preciso de muita mesmo, ativação, aquela batedeira do aparelho, né, dentro da boca, opa, o Bingler é bem legal. Né? Então, uma ideia aí. O SM, né? O SM, ele já vem uma derivação, uma mistureira, né? A doutora Vilma Simões, né? É uma pesquisadora, muito legal, muito top, né? Ela começou a ver também que, poxa, eu posso fazer algo a mais, né? O Bingler fez algo a mais, né? E ela também criou algo a mais, lógico, em cima de pesquisas, né? Quem conhece a história da doutora Vilma Simões, né? Sabe de toda a trajetória dela. Né? Então, ela começou a pesquisar isso e viu que eu posso acrescentar isso aqui do Bingler, eu posso pegar isso aqui do Planas, né? Eu posso pensar um pouco sobre Clamp. E ela, dentro da pesquisa dela, desenvolveu. Eu considero muito bom os SNs, sim, utilizo os SNs, né? Mas eu acho que ele é mais rígido do que o Bingler, tá? Então essa diferença de acessórios, você pode agregar muito mais acessórios nos aparelhos SN, eles mesmos já SN1, SN2, SN3, SN6, né? E aí vai os SNs, né? Você põe vários acessórios que são muito bons também aí para você poder dentro do objetivo. Por exemplo, um SN com salto, né? Por que tem que usar o salto, né? Por que eu tenho que usar ou do lado esquerdo ou do lado direito e aí vai, tá? Então o SN dentro da história dele que a doutora Vilma Simões desenvolveu, né? Eu considero ele um pouco mais rígido do que o Bingler, mas ele também é um aparelho elástico. É muito bem indicado, muito bom, utilizo sim, né? Eu gosto de utilizar o SN muito para classe 3. Classe 3 muito legal usar o SN. Às vezes eu uso porque assim, né, dentro desses anos, né, que eu estudo, né, e que também pratico a ortopedia,
É isso que eu quero passar para vocês, é que vocês também entendam a ortopedia de uma forma fisiológica, né? E que vocês possam raciocinar e idealizar algumas coisas. Então eu estou lá com um aparelho Biller e preciso colocar um escudo, porque é uma mordida cruzada. Eu coloco lá e projeto um escudo lateral. Ah, é do Frank? Sim, do Frank. Eu coloquei lá mais um fio ali. Mas funciona, funciona. Né? Ah, é um classe 3, né? Então eu coloco bumpers aqui, né? Como no Biller, como no SM também tem. Então bumpers são acessórios que você vai agregando no seu aparelho, né? Então, todo o aparelho você pode colocar acessórios, você pode colocar pista, você pode colocar bumpers, pode colocar escudos. Então é isso que eu quero desenvolver dentro de você, dentro do seu dia a dia, uma ortopedia sem crise, descomplicada, e para que você possa realmente fazer a melhor escolha de um aparelho ortopédico funcional e até mesmo agregar mais alguma coisa nesse aparelho ortopédico funcional que você necessita para o seu caso, né? Então, o que são os aparelhos Biller e SNs, né? Então já contei um pouquinho aí da história deles, né? Essa história deles é muito interessante também quando a gente fala sobre especificamente do Biller ou especificamente dos SNs, né? O que eles trabalham, os dois juntos, né? Então os dois juntos, eles vão trabalhar a posição mandibular, a posição da língua, a posição do lábio, né? Tanto é que Biller, ele foca bastante nos incisivos, e a doutora Vilma Simões também, mas a posição de língua, ela é super importante nesses aparelhos. Então, se eu tenho uma língua muito baixa, muito folgada, se eu tenho uma língua muito entrando no meio dos dentes, se eu tenho uma língua mais folgada, abrindo uma mordida aberta lateral, ou unilateral, ou bilateral, né? Se eu tenho uma hipotonia de lábio, então tudo isso, esses aparelhos, eles trabalham bastante, eles dois juntos, são idênticos nisso, né? Quando a gente fala posição de língua, o biotipo do seu paciente, você tem que observar esse biotipo do seu paciente, né? Porque quem trabalha os abaixadores da mandíbula, o ocioide, né? A musculatura, como essa musculatura ela é forte, ela é fraca, né? E tem muito a ver com a posição de língua, palpação também que você tem que fazer da musculatura, dos pterigloídeos, né? O lateral, o medial, né? Porque são músculos que envolvem o quê? A elevação da mandíbula e a projeção da mandíbula, né? Então você tem uma criança com um pterigloídeo, né? Pterigloídeo, ele muito hipertrófico, né? Muito trabalhado. Puxa, eu tenho algum problema nessa criança. Será que ela não joga a mandíbula mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito? Dentro da mastigação dela? Será que ela não mastiga mais do lado esquerdo ou mais do lado direito? Então, às vezes, você dá uma olhada nesse músculo, né? É muito interessante, tá? É muito interessante, porque esses dois aparelhos, o Biller e o SN, eles trabalham nesse posicionamento muscular e também posicionamento de língua. Agora tem um porém, né? O Biller, ele tem vários Biller, né? Então, por que é importante saber a diferença desses aparelhos, né? Porque cada um vai atuar realmente de uma forma diferente, né? Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Você tem que saber quais são esses músculos, né, que os aparelhos eles vão atuar. Um vai atuar mais um músculo, outro vai atuar mais um outro músculo. Então não é só você, né, como eu falo no meu curso de planejamento e diagnóstico, não é só isso, né? É você saber a musculatura, não é você só moldar e jogar lá para o protético e falar, olha, faz aí um Clampt, olha, faz um Biller, faz aí um SN. Qual SN? Faz um aí. E vai. Não. Cada um tem uma característica e uma indicação, sim, tem uma indicação. Então é interessante você saber a diferença deles. Por exemplo, o SN1, se você não tem os incisivos alinhados, você não consegue fazer a alça, o laço do incisivos. Então, ele está bem indicado para aquele caso, né? Mas
cara, os incisivos não estão apinhados, estão muito juntos e tal. Então ele não é indicado, não é que ele não pode ser usado, ele não é indicado. Se você fazer alguma modificação, você pode até usar ele. Mas qual é o mais indicado? Então, se você quer um aparelho mais elástico, o Binner. O Binner A é mais indicado, né? A gente tem o Binner A, B, C, AB e outros, né? E as variações. Como tem o SN1, SN2, SN6, SN20 e aí vai, né? Então, essas diferenças, né, de você usar um Binner, um SN, é importante você saber para você saber as vantagens de usar cada aparelho. Então, hoje a gente consegue aí na literatura, né, descrever todos os SN, descrever todos os Binner e saber a indicação de cada um. Cada um tem sua diferença, cada um tem a sua vantagem, né? Todos são bons, tá? Vamos colocar assim, todos são bons, mas aquele tem uma indicação mais específica e que vai te trazer um retorno no tratamento melhor, tá? Talvez se você faz uma indicação errada naquele aparelho, né? Por você ter falhado um pouco no seu planejamento diagnóstico, né? Então aí você realmente vai fazer uma indicação errada. E aí fica aquele aparelho, vamos colocar, você pôs alça, usou um SN1, né? Colocou alça e os incisivos estão apinhados, né? Então a alça não desapinha. E isso, o apinhamento prejudica o posicionamento de língua. Então aí você tira o aparelho, a mandíbula volta de novo para trás, né? E você quer avançar um pouco mais a mandíbula. Então, o que acontece? De tanta insistência, vai ocorrer as modificações. Mas poderia ter sido mais rápido o resultado se você tivesse uma indicação melhor, né? Então o planejamento diagnóstico ele é muito importante para que você possa fazer a escolha certa, né? É um Binner, é um SN, né? Então essas indicações, né, você realmente tem que procurar, tem que pesquisar, né? Dentro do curso eu falo bastante do Binner, porque é um aparelho que eu utilizo bastante, onde eu coloco bastante acessórios no Binner, né? Então, você vai aprender a fazer esse diagnóstico, fazer esse diferencial e com certeza você também vai aprender a saber usar um Binner e saber usar um SN, né? Então, o que fica difícil para um paciente usar Binner ou SN? Eu acho que qualquer aparelho ortopédico funcional, a primeira coisa é você precisar da cooperação do seu cliente, ou seja, daquela criança, né, de 4 ou 6 anos, especialmente os SNs é uma indicação, por exemplo, o SN é uma indicação de 4 a 6 anos, ou você vai usar naquela criança já com toda a dentição decídua completa, né, que está lá com 8, 9 anos, né, e também, ou você vai usar um Binner. Então, esses tipos de aparelhos você tem que identificar a cooperação do seu cliente. Eu sempre falo também sobre a família, né? A família tem que estar envolvida. Então identifique isso, porque se você vê que o seu paciente, ele não é tão cooperador assim, né? Então eu vou para um SN, porque ele é um aparelho menos elástico. Porque o que eles reclamam? O aparelho está solto. Mas o aparelho tem que ficar solto, porque ele é uma batedeira, ele bate do lado, bate embaixo, bate em cima, bate do outro lado, para estimular realmente todos os proceptores que tem na língua, no lábio, na maxila, na mandíbula, né? Só que se bate demais, às vezes incomoda, quando você usa um Binner, né? Incomoda a criança, não para na boca, aí vem o pai falando, nossa, pelo amor de Deus, esse aparelho não para, fica solto na boca do meu filho, ele fica com a boca aberta, fica tirando para fora, pondo para dentro, né? Aquelas coisas que criança faz, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que saber que, bom, eu vou usar um SN aqui, porque ele é elástico, mas ele é um pouco mais rígido, né? Então, essas indicações, é no dia a dia, né? Como que eu aprendi? Né? Hoje, com 32 anos de odontologia, né? Hoje eu erro menos. Né? Se olhar para trás, eu errava mais, agora eu erro menos. Então, isso é o que você vai desenvolver dentro da tua carreira. Você também vai cometer erros, mas você vai estar também trabalhando nisso, você vai estar aprendendo isso. É por isso que você está aqui, é por isso que você está vendo esse canal. Se está gostando, dá um like aí, dá um joinha aí pra gente, se inscreva no canal. Então tudo isso é por quê? Para aprender mesmo, né? Eu tenho uma aluna, né? A Kate, né? Ela
era odontopediatra, ela estava no curso de odontopediatria, e é muito interessante que lá no curso de odontopediatria, ela trabalhava aqui na minha clínica, né? Ela falava, doutor, mas o senhor faz ortopedia? Eu falava, eu faço ortopedia já há muitos anos, né? Falou, poxa, eu estou lá no curso de pós-graduação, eu tive o curso de ortopedia, mas, nossa, eu não consigo desenvolver. Eu não consigo desenvolver os aparelhos, eu não consigo desenvolver o diagnóstico, né? Então, o que eu falei para ela? Eu falei, sabe o que é? É que todo mundo cria monstros na nossa cabeça, né? Então, quando eu comecei a ortodontia, né, há 32 anos atrás, eu comecei no segundo ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar dentro da clínica de um professor meu, né, o Dr. Teixeira, lá na faculdade de Lins. Né? Ele era professor de anatomia e tinha um consultório dele. Então, naquela época que você bandava todos os dentes, né, soldava os brackets nas bandas e era todos os dentes bandados. Olha só a trabalheira, né? E eu comecei a trabalhar lá com ele. E aí comecei a ver, cara, isso daqui não é complicado, é só você saber fazer, né? Lógico, fazer uma banda, aquilo dava muito trabalho, por isso que a ortodontia também era muito caro, hoje está tudo industrializado, né? Mas aí o que eu comecei a ver? A importância de um diagnóstico. Então eu comecei lá a estudar bastante cefalometria e gostar da cefalometria, porque o que vocês têm que desenvolver? Você tem que desenvolver que você olhando uma cefalometria, olhando o perfil, né, de matéria e radiografia, você já olha ali, a maxila está para frente, a mandíbula está para trás, o dente está para trás, é um classe 2, divisão 2, é um classe 2, divisão 1, é um classe 2, provavelmente uma subdivisão, lado esquerdo e lado direito. Então isso você vai desenvolvendo dentro do seu dia a dia, só que se você tem que ver, você tem que trabalhar, né? Hoje as coisas estão vindo muito maceteadas. Então essa aluna minha, ela tinha dificuldade. Eu falei para ela, você quer aprender mesmo, mas fazer um bom diagnóstico e saber qual aparelho que você vai usar, é você pegar a cefalometria e sentir, né? Tem um estudo que fala que você pode ler várias vezes, você pode ver vários vídeos, mas escrever, você memoriza mais. Então, faz como a gente fez antigamente. Pega essa cefalometria, bota ali num papel, um papel de seda por cima, e desenha. Faz alguns pontos, vê qual cefalometria que você se identifica mais, né, para ela ser sempre a sua base, para que você possa também, por exemplo, eu sempre usei Ricketts. Eu acho que Ricketts é uma cefalometria que engloba a ortopedia e a ortodontia junto, né? Tanto é que Ricketts pegou muita coisa do Biner, muita coisa do McNamara, né? Algumas coisas do Tweed, né? Pegou também algumas coisas dos padrões de arco reto, né? E colocou lá, e acrescentou mais coisas, né? Funcionais também. Então, eu acho uma cefalometria funcional. Então eu tenho ela como base. Mas eu olho o Biner, mas não peço para o meu cliente mais, né? De tanto fazer, eu já sei, né? De tanto desenhar. Hoje vem tudo computadorizado. Isso tira a nuance de você aprender. Então, quando a gente fazia os pontos cefalométricos, quando a gente traçava tudo na mão, então isso gravou na minha cabeça. E você pode fazer isso, é só você pegar lá, eu vou pedir uma cefalometria padrão USP, né, que muita gente usa, né, SMA, SNB, ok, perfeito. Vou pegar uma cefalometria McNamara, faz os pontos, faz os traçados, copia aquilo, né, ponto A, ponto B, PG, G, GO, pogônio, né, ponto A, estônio, e vai desenhando esses pontos, né? E vai fazendo os planos. Cara, você vai aprender, aquilo vai ficar memorizado. Então essa é uma dica, foi isso que eu falei para Kate. Falei para ela da dificuldade dela de diagnosticar, de entender as nuances dos aparelhos, né? Estudar aonde é que o aparelho atua. Não a indicação do aparelho, mas sim aonde ele atua. Por quê? Quando você recebe o cliente, você recebe aquela criança com uma disfunção, como diz o Planas, né? Neurofisiológica, uma RNO. Então o que a gente tem que fazer? Uma reabilitação neurooclusal. Aí você está com um problema, você olha o problema daquela criança, quais são os problemas dela? Vamos dizer, posicionamento dentário,
problema no lábio, problema na língua, problema na mandíbula e talvez problema na maxila. Quais são os músculos que estão envolvendo? Então, saber isso é muito importante, né? Lógico, você tem que estudar, você tem que pesquisar, né? E dentro do que a gente passa, dentro do curso, né, que a gente tem de planejamento diagnóstico ortodôntico, e desmistificando toda essa complexidade, essa fonometria de planejamento, né, você vai aprender realmente a fazer uma boa escolha de um aparelho, né? Então essas coisas a gente conversa bastante. Então, onde você não pode errar, né? Primeira coisa que você não pode errar é na moldagem. A moldagem você não pode errar. Então todo mundo não se preocupa muito com a moldagem, fica com medo do paciente vomitar. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que selecionar uma moldeira correta, tá? Se a moldeira não vai até o fundo, você acrescenta cera, né? Você pode ser cera utilidade, cera rosa, né? A lâmina da cera rosa. Aumenta lá 1 dedo, 2 dedos, para chegar no fundo, se a tua moldeira não chega até lá. Seleciona a moldeira, ou faz as correções também. Material de moldagem bom. Eu gosto, né, de uma marca Geotrat, né, que eu acho que aquele rápido é onde eu me habituei, estou habituado, eu sei o tempo certinho dele, de hora de colocar na boca. Quando eu coloco na moldeira, a moldeira está aqui, eu faço uma rampa com alginato. Então, menos atrás e mais na frente, tá? E vou lá, coloco primeiro a moldeira embaixo, lá atrás, somente o superior que é ruim, né? Eu faço assim, coloco lá atrás e vou apertando para frente, aí eu faço os movimentos também de lado, igual você faz para a dentadura, né? Lembra lá na graduação, moldagem para dentadura? Tem que fazer os movimentos, tá? Então a moldagem tem que copiar o fundo de vestíbulo, tem que copiar sim. Então você selecionou bem a moldeira, escolheu bem o seu material de alginato e fez a técnica correta de moldagem. Beleza, tá top. E a mordida construtiva, como é que faz? A mordida terapêutica. Se você tem dificuldade em fazer a mordida terapêutica, faz a mordida desse seu cliente na cera ou no elastômero, na intercuspiração normal, na habitual dele. Não avança nem joga para trás. Joga ali, deixa ele morder. Pega o articulador de Bimber, né, que hoje é bem conhecido isso, porque ele é uma chaneira, ele abre e fecha, certo? Só que a parte de cima também vai para frente e para trás. Então tá lá, você vai colocar o gesso com a mordida, né, eles articulados com a mordida, você coloca lá, coloca primeiro de baixo, espera tomar presa e vai em caixa de cima com a mordida, na habitual, jogou lá. E fecha a chaneira, vaza o gesso, põe lá e fixa lá o modelo no articulador. E no articulador você vai fazer, tá com desvio de linha média, você vai corrigir o desvio de linha média, tem que ir para frente, joga para frente, aperta os parafusinhos, põe um elástico para manter bem firme. Se o laboratório é da tua cidade, põe numa caixinha bem protegida, manda para o laboratório e está lá. É um Bimber, é um SM, você é que vai decidir. É um caso mais elástico, é um caso que não precisa tanta elasticidade, é um trabalho que você vai ter que mexer também bastante os dentes, né? Então aí é o Bimber, né? Então tudo isso é para você não errar, tá? E lógico, né? Fazer um bom diagnóstico, fazer um bom planejamento. Não queira também fazer muita ativação nos primeiros 30 dias, tá? Nos primeiros 30 dias, deixa o cliente se adaptar com o aparelho. Usar 8 horas o aparelho, um período sem dormir, um período da manhã, um período da tarde, conforme são as atividades dele. Não dormir os primeiros 15 dias, tá? Aí depois usar 24 horas e dormir. Sem nenhum tipo de ativação. 30 dias assim, é só para ele se adaptar. No segundo mês, faz uma ativação aérea, vê como é que vai. Terceiro mês, um pouco mais de ativação. Se você errou a indicação ou teve algum problema com o aparelho, é aí no terceiro mês que você vai mudar. Porque ele já está adaptado, entendeu? Então já serviu para adaptação do aparelho, né? É importante também, pessoal, saber que pode ter um momento que você vai ter que trocar de aparelho. Aquele aparelho já foi. Os fios já trabalharam, né, naquela batedeira toda que tem o SM e o Bimber, que são aparelhos elásticos,
Então aí o que acontece? O fio vai perdendo sua elasticidade. Então às vezes chega a 6 meses de tratamento, eu tenho que fazer um outro da mesma indicação, porque trabalhou demais, somente se ele for uma mordida profunda, trabalhou demais, os fios já estão tortos, né? E você vai fazendo ativação naqueles fios, você vai marcando, chega uma hora pode quebrar. Especialmente arco dorsal, né? Que no ESN usa, né? Bastante arco dorsal. Então essas coisas aí são as dicas que a gente dá dentro do nosso canal. Se inscreve, dá um like se você gostou. E na próxima aula, pessoal, a gente vai estar falando bastante sobre como eu vou identificar que o meu cliente está usando ou não o aparelho, né? Porque às vezes você está achando, ele fala, a mãe fala e tal, mas cadê as respostas? Quais são os sinais dessa resposta fisiológica que você vai ver aí no seu cliente? Então a próxima aula vai estar falando um pouco sobre isso daí. Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo aí com os seus colegas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!